Olá, sejam bem-vindos à Arena do Pavini. Hoje eu tenho como convidada a Nicole Najar. Ela é sócia da área de gestão patrimonial do escritório Matos Filho. Ela cuida do atendimento a pessoas físicas, nessas questões de sucessão familiar, mudança de país, testamento, herança. E ela vai conversar um pouquinho com a gente aqui, explicar um pouquinho quais os cuidados aí que as pessoas devem ter na hora de tomar essas decisões, de fazer essas mudanças na vida ou até organizar as coisas, né, para a sucessão, para os filhos. Nicole, muito prazer em ter você aqui com a gente. Eu queria que você começasse explicando para a gente um pouquinho essa parte da mudança de domicílio. Muita gente querendo mudar do Brasil, ir para Miami, para Portugal, e às vezes não faz a coisa direito, comete alguns erros que vão dar problemas mais para frente, né? O que você vê hoje de cuidados que a pessoa deve ter quando ela pensa em mudar de país, morar em outro país? Tá certo. Bom dia, Pavini, primeiramente. Obrigada pelo convite. Acho que mais e mais, acho que desde talvez uns 2 a 3 anos, a gente vem vendo muitas pessoas querendo sair do Brasil e países como Portugal, por exemplo, oferecendo regimes tributários bastante vantajosos para brasileiros e para outras pessoas que queiram viver lá e deixar de viver aqui no Brasil. É uma mudança possível, né? Muita gente tem feito, a vida talvez tenha uma qualidade melhor, as pessoas se atraem por isso. O importante é que seja feito da forma correta, porque aqui no Brasil, quando você deixa de residir aqui no país, você tem uma série de obrigações, especialmente fiscais, que você tem que cumprir, né? E tem algumas restrições de atividades que você não pode mais fazer por estar já numa condição de não residente. E aí é importante dizer que a residência fiscal ela é diferente do local onde você vive. Você pode ter uma casa fora, passar um tempo fora do Brasil e não necessariamente ser um não residente fiscal. E aí, o importante aqui é a gente qualificar a pessoa como não residente. E como se faz isso falando de brasileiros, né? Porque a gente ouve muito, todo mundo falando daqueles 183 dias que tem que ficar fora do país, você se qualifica como não residente e tal. Isso é uma regra que, se a gente for olhar ao pé da letra, ela vale para não brasileiros. Para brasileiros, a gente tem um procedimento específico da qualificação de não residência, que é basicamente 2 obrigações fiscais. Você entregar uma comunicação para o fisco falando estou saindo do país a partir desta data. E isso, em geral, tem a ver com a passagem aérea, tem o dia exatamente que você saiu efetivamente do território brasileiro. Aí tem que avisar, mandar aquele aviso para a Receita falando, ó, estou saindo. Estou saindo. Declaração Isso. E nesse aviso, um ponto muito importante você tem que indicar quem são suas fontes pagadoras. E aí a gente está dizendo de banco, alguém que pague juros de alguma ação, pode ser um aluguel de um apartamento, pode ser até uma previdência, qualquer coisa, qualquer tipo de fonte de renda no Brasil tem que ser informado nessa comunicação. E eu vou falar por que disso, porque isso vai ser um problema também lá no futuro. Mas só para voltar, essa comunicação é o primeiro passo que tem que ser entregue a partir da data que você sai do país. Depois disso, lá para frente, junto com a declaração que seria a declaração de imposto de renda, você vai fazer uma declaração igual, só que ela chama declaração de saída definitiva. Que em vez de ser 31 de dezembro, que nem todas as outras declarações comuns, você vai usar a data de corte, a data que você efetivamente saiu e que você já tinha comunicado. Até a data que eu saí, que eu viajei, peguei o avião para Portugal, peguei o avião para Miami. Isso, até essa data. Tudo que eu tinha, tudo que eu... Né? Até ali você pagava imposto no país, então você tem que apurar todos os seus impostos como sua vida fiscal tivesse encerrado naquela data. A partir dali, você é considerado tendo cumprido com esses requisitos da não residência e você, a partir de então, é um não residente fiscal. O que acontece quando você vira um não residente fiscal? Você pode ter conta corrente aqui no Brasil? Pode, mas não a mesma que você tinha antes. Você tem uma conta corrente diferente, que, por exemplo, é uma conta que chama CDE. É uma conta que tem alguma limitação de investimento. Você não pode investir em qualquer investimento como você poderia investir como um residente fiscal. E aí você passa a ser como se fosse um estrangeiro. Né? É um estrangeiro, é um investidor não residente. Então,
você tem que mudar, diferente do que você tem hoje, que hoje você tem uma única conta que você pode ter seus fundos, ou ações, ou renda fixa, um CDB e etc. Você passa a ter uma conta que é uma conta corrente, que tem uma restrição de investimentos para poucas coisas, como previdência, uma renda fixa, e você quiser fazer algum tipo de investimento, você vai fazer uma outro tipo de conta, que é uma conta de investimento, que é uma conta que, em geral, as pessoas têm um pouco de dificuldade em fazer, porque tem muita informação a ser prestada para o banco e para o Banco Central, e também tem um custo de manutenção muito alto, né, todo ano. Então, a maioria das pessoas, elas acabam tendo essa conta mais simples, que é uma conta corrente, com pouco investimento, mas mais simples para ter gastos aqui no Brasil. Então, essa é uma das primeiras limitações, é a alteração que você tem que fazer no banco. E não precisa ser antes de sair, pode ser depois, né? A regularização, ela pode ser feita com o tempo, desde que aconteça. Vamos dizer que você tem uma empresa, né? O que acontece com a empresa? Posso ser dono de uma empresa, né? Uma empresa que você tenha, sei lá, imóveis, por exemplo, ou uma empresa que você tenha algum patrimônio dentro, que você tenha feito ali uma organização do seu patrimônio. Pode ter a empresa? Pode, não tem problema nenhum. O que você não pode é ser diretor de empresa, porque não residentes no país não podem ser diretores das empresas. Então, você tem que renunciar a esse cargo se você estiver... Quer mudar para Portugal, não pode ser mais um diretor. Você pode ser o sócio, mas não mais o diretor. Tem que ter algum diretor local aqui. Então, precisa achar alguém aí da confiança, isso, que queira aceitar aí essa condição. A maioria das outras coisas, então carros, imóveis, tudo outros tipos de bens, você pode ter normalmente, não vai ter implicação tributária nenhuma. O que difere é mesmo a tributação. Você, como não residente, tem uma tributação diferente de um residente. E não significa pior, ela é só diferente. Talvez pode ser até melhor em alguns casos. Mas por que é importante a gente falar disso e ter consciência? Porque, voltando até naquela comunicação, que a gente informa quem são as fontes que pagam o rendimento. Quando você está saindo. Quando está saindo. Essa declaração, a primeira declaração que você faz. Se você não coloca lá que o banco X é tua fonte pagadora, por exemplo, aquele banco não sabe que você agora não mora mais no Brasil e mora em Portugal. Ou seja, ele vai fazer uma retenção de imposto de renda de juros, por exemplo, de uma alíquota aplicável de uma pessoa física. Então, o dia que resgatar uma previdência, por exemplo, ele vai aplicar como se você fosse um residente fiscal no Brasil. Quer dizer, para o banco eu continuo sendo brasileiro e vai cobrar o imposto para brasileiro. Vai cobrar então, normal. Na verdade, eu já sou um estrangeiro, eu posso ter uma alíquota menor, um benefício fiscal. Pode. E a questão, às vezes assim, pode ser maior, pode ser menor, mas ela vai ser diferente. E não só pelo valor da alíquota, mas pelo código do recolhimento. Porque tem uma série de códigos de recolhimento que quem está pagando utiliza para informar a Receita Federal. Quando você usa um código de brasileiro e você está pagando para um não brasileiro, vamos colocar assim, né, na residência, você vai cruzar essas informações e a Receita Federal vai olhar o banco X, que falou, olha, eu paguei e recolhi esse imposto nesse código de brasileiro. Aí ele vai olhar aquele brasileiro e vai falar, esse brasileiro não apresentou declaração de imposto de renda mais. Porque ela não precisa mais, porque acho que um outro erro comum é as pessoas continuarem apresentando declaração de renda no Brasil. Quando você sai do Brasil, você não precisa mais apresentar. Não precisa mais? Nada, mais nada. É só a de saída e... A de saída e acabou. A sua vida fiscal ficou para trás. Então, a partir dali, você vai observar obrigações fiscais que você tem em outro país. Mas se você não informou suas fontes, o banco não sabe, ele vai dizer que está recolhendo para um brasileiro. Ele cruza informação, a pessoa não está entregando declaração de bens no Brasil, porque não precisa, e acaba tendo uma inconsistência ali das duas pontas. Isso faz com que a pessoa tenha uma pendência. Tem o CPF dela com pendência, fique com uma pendência na Receita Federal e vai ter problema no futuro. Um dia que voltar ou quiser usar o CPF para qualquer coisa, um empréstimo, qualquer coisa, fica com uma pendência na Receita Federal, você não consegue ter uma certidão limpa na Receita Federal por uma pendência ali de não ter observado uma conduta. Aviso, né? É fácil de fazer. Basicamente, você tem que pôr o CNPJ da fonte pagadora. Entendi. Então, acho que esse é um ponto bem importante das pessoas terem essa visão de que essas obrigações acessórias, apesar de simples, elas são muito importantes para você comunicar o que você está fazendo. Acho que um outro ponto bastante relevante é deixar algum procurador aqui no Brasil, porque às vezes a pessoa não deixa, e você tem a opção ou não de deixar um procurador e você indica isso nessas declarações para o fisco.
esse procurador ele vai responder, vai receber qualquer confirmação ou qualquer intimação aqui, qualquer problema que tiver, tem uma pessoa aqui para assinar, às vezes, né? Às vezes é só receber, assinar alguma coisa. E receber, porque senão você fica, às vezes, numa situação de não estar recebendo e não estar sendo comunicado e pode ser um problema, né? Fora isso, acho que tem que analisar com cautela as alíquotas aplicáveis, porque elas diferem para um ou outro. Por exemplo, no caso de imóveis, né? Tem muita gente que tem imóvel muito antigo, que tem uma isenção importante ali, porque o imóvel foi adquirido há muito tempo atrás, passou aí desde da época da geração anterior, tem um imóvel aí com valor importante que teria uma isenção de imposto de renda, por exemplo. Tem gente que não sabe, mas quando você sai do país, você perde essa isenção, você não pode mais usar a isenção, né? Então, talvez, será que não é o caso de já pensar numa venda antes, né? De fazer antes de sair? Do país, vende aquele imóvel, né? Ou se não é venda, talvez transmitir para um filho, para alguém, porque também você pode fazer de uma forma a fim de usar essa isenção, sem perder, né? Porque a partir do momento que você passa para alguém o imóvel, começa a conta do zero. Então, perdeu aquela oportunidade de usar. Então, talvez é mais uma ideia aí que possa ter... Para não perder um ganho que você teria só porque você mudou de país, né? Porque mudou de país. Então, eu acho que o que a gente sempre tenta recomendar ali para os clientes e para as pessoas que estão nessa vontade de sair, né? É fazer um planejamento pré-imigração, que a gente faz. Para onde você vai, como que funciona lá fora. Portugal, por exemplo, tem sido muito atraente para brasileiros porque está com um benefício fiscal muito importante de não tributar nenhuma renda de nenhum lugar fora de Portugal. Então, você tem uma renda aqui no Brasil, você não vai ser tributado em Portugal num regime especial que eles podem conceder por 10 anos. Isso é muito, muito bom. Você não paga, quer dizer, se você tiver um aluguel aqui, um ganho de uma empresa, alguma coisa, você não paga nada lá. Não paga nada. Agora, aqui você paga, né? Você vai pagar nas alíquotas de não residente. Isso. Como estrangeiro. Isso é interessante, porque outros países você paga aqui e depois paga também a diferença que tiver lá, né? Sim, a maioria. Tem alguns que estão com esse regime para atrair estrangeiro e investimentos que estão com esse programa especial. Na grande maioria não é assim. Mas vamos imaginar uma pessoa que tem uma situação de viver do rendimento de um imóvel que está dentro de uma empresa, que recebe dividendos, que são atualmente isentos aqui no Brasil. Não vai ter tributação dos dividendos e vai estar em Portugal isento. Não vai ter tributação lá. Mas Portugal tem situações que tributam muito onerosamente, por exemplo, paraísos fiscais. Então, você precisa pensar, você não pode simplesmente mudar sem pensar no que você está fazendo. Tanto do ponto de vista brasileiro, porque talvez lá fora você vai ter alguma questão que vai impactar aqui no Brasil, quanto no país que você está indo, você não ter aí uma estrutura, não ir com uma estrutura ruim. Esse planejamento pré-imigração, ele é muito importante e deve ser feito quanto antes para se poder adequar, porque às vezes isso tudo leva tempo, montar e desmontar estruturas, né? Leva tempo. Acho que um outro ponto importante aqui em redomicílio que a gente tem visto, né, questões de planejamento sucessório até envolvendo. A doação, por exemplo. A doação, que é talvez o mais comum aí, da forma de transmissão de pais, né, e para filhos, patrimônio, você tem na Constituição Federal, você tem uma regra que diz que você precisaria de uma lei complementar para regular a situação de quem está morando fora, doar bens para o Brasil para poder ser tributado pelo ITCMD. Então, você tem os pais foram morar fora. Que o ITCMD é o imposto da herança, né? Imposto da herança e de doação. De doação também. Então, vamos imaginar que hoje a gente tem no estado de São Paulo 4%. Em vários estados brasileiros já foi aumentado até a alíquota máxima de 8%. E que a gente vê aí uma movimentação legislativa que deve caminhar em algum momento para uma alíquota maior, né? A gente não sabe ainda como e quando, mas o fato é que é uma alíquota muito baixa comparada aí globalmente. Então, isso mesmo 8%. Mesmo 8%. Baixo. A gente tem, Estados Unidos é uma alíquota quase 50%. Nossa. A gente tem no Japão uma alíquota de mais de 70%. É realmente muito, muito baixo. Até em nível de América Latina, isso é baixo. Então, isso deve aumentar, né? Acho que não é uma alíquota real aí nesse mundo mais globalizado que a gente vive. Então, mas ainda, a gente tem algumas brechas na lei. Então, por exemplo, essa questão da lei complementar. Para você fazer uma doação
alguém que mora fora. Então, os pais estão fora, os filhos ainda moram no Brasil. Você poderia fazer uma doação sem o recolhimento desse TCMD, porque precisaria de uma lei complementar para regular essa situação. A cobrança não tem ainda a regulamentação? Não tem. Mas as leis estaduais, elas cobram. Então, o Estado vai cobrar. Agora, a gente tem uma jurisprudência muito favorável nos tribunais superiores, né, nos tribunais de justiça, dizendo que não tem lei complementar, não pode ser cobrado. Então, é um caminho, se alguém quiser, se tiver um patrimônio importante, se é algo que faz sentido, pensar se esse também não é um caminho para explorar. Tem dependência aí de uma definição final, vamos dizer, porque ainda não foi definido pelo STF, como a gente trata dessa questão. Mas acho que é um caminho para se pensar, né? Essa questão aí pode ser uma alternativa, né? Pode ser uma alternativa. Então, acho que o redomicílio, né, que é essa mudança de país, né, como a gente coloca, teve um aumento muito significativo nos últimos anos. Eu acho que até pela questão econômica do país, juntamente com esses benefícios fiscais de outros países, Portugal, a Itália, a Suíça, até o próprio Reino Unido, estão oferecendo. Então, tem alguns benefícios fiscais importantes, então tem atraído brasileiros essa mudança, mas tem que observar as regras, porque talvez por um pequeno detalhe você possa ter um problema no futuro. Trocar 6 por meia dúzia ou menos ainda, né? Ficar numa situação pior. Ficar numa situação pior, ou ficar até com questões de restrição ali de CPF, assim, não faz sentido, né? É uma coisa simples, é um caminho simples que daria para... um planejamento resolveria, né? Um planejamento resolveria. Agora, falando, o redomicílio ele leva à questão também da sucessão, né, patrimonial, as pessoas planejarem o futuro, a pessoa vai se aposentar ou quer deixar já uma parte do patrimônio para os filhos. No Brasil é um pouquinho mais complicado, né, porque tem a questão, o testamento não vale. Como é que funciona essa coisa da sucessão patrimonial e do testamento? Dá para você definir, olha, eu quero dividir meu patrimônio assim com os filhos, quero que esse filho que ganhe mais, esse filho ganhe menos, quero deixar isso para minha terceira mulher, tal. Como é que funciona esse cuidado aí para evitar problema? Acho que a resposta é dá e não dá. Por quê? Acho que só para ilustrar, né, como é que a gente tem o patrimônio da pessoa, que ele é dividido em duas partes. Uma parte que a gente chama de legítima, que é a herança legítima, e outra parte que é a disponível. Em palavras mais simples, o que é a legítima é aquilo que os seus herdeiros necessários, que são o marido, esposa, companheiro ou companheira, os filhos ou ascendentes, né, os pais, no caso de não haver filhos, esse pedaço da legítima você não pode mexer. Então, ainda que você faça um testamento, se ele estiver dando para um terceiro esse pedaço que estava resguardado para os filhos, ele vai ser invalidado. É isso que a lei mandou. A lei mandou. Que eles têm direito e acabou. Não metade dos bens, ele obrigatoriamente tem que ser para essas pessoas que a lei disse que tem que ir. A outra metade você pode dispor como quiser. E como quiser, inclusive beneficiando um filho, ou beneficiando o cônjuge, a companheira, o companheiro, ou um terceiro qualquer, para caridade, como quiser. Então, assim, é importante olhar essa restrição da lei antes de fazer um testamento. Para fazer testamento, tem que fazer conta. Tem que olhar o que pode deixar para um ou não deixar para outro. Por quê? Se você corre o risco de dar mais do que você pode para alguém que não é um dos seus herdeiros necessários, ou dar menos do que o obrigatório para aqueles herdeiros, você vai ter um problema e aquele testamento pode ser anulado. Até pelo próprio herdeiro que foi aí prejudicado. Né? Então, o planejamento sucessório, ele é muito importante, ele deve ser feito, não só pela questão do ITCMD, que muito provavelmente vai aumentar, então a gente, fazendo hoje, poderia garantir uma alíquota de 4%, contra a alíquota de 8%, 20%, a alíquota que vier a ser, mas também para evitar, por exemplo, copropriedade. Né? E o que é a copropriedade? Se você não fala nada, pode acontecer do seu patrimônio inteiro ser dividido entre 3 pessoas. Então, o imóvel para 3 pessoas, a empresa para 3 pessoas. E talvez aquelas 3 pessoas não devessem estar naquele imóvel. Era melhor um estar com um, o outro com o outro, a casa uma para uma. E você pode dividir dessa forma, porque você conhece as pessoas e aquela pessoa é dona do patrimônio. Ela pode dizer, essa casa é para esse filho, essa outra casa é para esse filho, ele
contribui mais para o dia a dia da empresa, então é melhor ele estar na empresa do que os outros que podem ter ali até uma imagem negativa para a empresa porque não estão no dia a dia. Então, o testamento, desde que feito com cautela e observando essas restrições da lei, ele é bem importante. Ajuda, né? Porque depois você coloca, você como dono, né? Você tem condições de falar, não, essa aqui é mais justo para esse, para aquele, para filho isso é importante, né? Porque depois sai aquela brigalhada, a briga, né? Gostava mais de mim, por isso que... Não, então você já resolve, conversa com todo mundo e fala, olha, estamos acertados? Estamos. Aí isso. Fecha o... E além disso, acho que assim, talvez é uma falta de informação que eu acho que a maioria da população tem, a questão do marido, mulher, e aí quando eu falo marido e mulher, eu estou abrangendo também quem é companheiro ou companheira, que são as pessoas na união estável, tanto formalizada como não formalizada, né? Porque desde o ano passado, o STF ele equiparou quem está em união estável ao quem está casado para fins sucessórios. Então, não tem mais nenhuma diferença. Antes tinha diferenças. Não adianta você falar, não, eu só vivo com uma pessoa há 10 anos. Não adianta, não, vale como se fosse tivesse casado. Nós, como advogados, a gente sempre recomenda que se formalize as relações, porque a união estável, ela é uma união de fato. Ela é uma união que é duradoura, que ela é contínua e que ela tem uma intenção de constituir família. Aquela história dos 2 anos, de vivendo junto, não existe mais isso. Então, é muito subjetivo o conceito. Então, dizer a partir de quando a pessoa estava nessa situação duradoura, contínua e com o intuito de constituir família, pode ser difícil. E aí pode ter muita diferença dependendo se o acúmulo do patrimônio aconteceu num período específico da vida. Porque a pessoa pode ser que ela tenha direito ou não tenha direito, dependendo de quando configura a união estável. Então, na dúvida, melhor formalizar. Na dúvida, é melhor no cartório, fazer um documento de união estável, ou casar, fazer um pacto se quiser fazer uma separação de bens, fazer outro regime de bens que se queira. Formalizar é a melhor forma de evitar discussões sobre quando aconteceu a união. Mas fora isso, acho que a questão da sucessão, que tem um equívoco geral, é a separação de bens. Tem gente que acha que porque está casado em separação de bens, o marido, a esposa, ele não terá direito à herança. E isso não é verdade. Não é verdade? Não. Muita gente tem esse pensamento, né? Não, eu casei com ela com separação de bens, quando eu morrer isso vai ficar para os meus filhos, né? Exato. Na verdade, a pessoa tem direito, então. O pacto, né? Fazer o pacto antinupcial, dizendo que você vai casar na separação de bens, ele protege o patrimônio, ou melhor, ele segrega o patrimônio para um caso de divórcio. Para um caso de sucessão, não há nada a ser feito além do testamento ou de um planejamento em vida. Por quê? Porque o cônjuge ou o companheiro, ele é um herdeiro necessário por lei. Então, ele está daquele lado da legítima. Não existe nada que você possa fazer para tirá-lo dali. Ele tem que receber o mínimo obrigatório que ele recebe. Ele já tem o direito, então. Já tem. Se você não faz nada, ele talvez vai receber mais do que ele deveria. Ele poderia receber menos. Então, há formas de diminuir até o limite mínimo, né? Para um filho, para um cônjuge, para um companheiro, mas não dá para você simplesmente tirar completamente. O pacto, ele não tem essa função. E eu acho que as pessoas às vezes deixam de fazer um testamento ou uma doação em vida, ou qualquer outro tipo de organização patrimonial, porque já existe o pacto. O pacto não serve para fins sucessórios. E aí, eu acho que é um pouco educativo aqui tentar entender como o teu regime de bens vai impactar na sua sucessão. Acho que não, assim, é muito, muito detalhe, mas vale a pena entender, se você está casado num regime, quais são os bens que seu marido ou sua esposa podem herdar, como que seus filhos herdam ali. Se você tiver mais de 3 filhos, por exemplo, é diferente do que se você tiver 4 ou 2, tudo muda. Se você tem pais vivos ou não, tudo acaba influenciando ali na divisão final. É fazer conta mesmo. Então, acho que o planejamento sucessório, ele não é só o fazer o testamento. Acho que o testamento ele é o fim, talvez, de um planejamento sucessório. Mas tem várias formas aqui de organizar o patrimônio para que, no final, aquele patrimônio construído, ele vá para a pessoa certa, né? Vai para a pessoa que tem a melhor aptidão para cuidar. Vai para a pessoa que, talvez, não tenha capacidade de gerenciar uma empresa, mas queira
prefira usufruir de um imóvel ou de aplicação financeira, enfim, é tentar organizar e colocar os donos corretos ali nos bens dividir que um dia... corretamente aquele patrimônio para que ele continue, né? Para se perpetuar. Né? Exatamente. E ao mesmo tempo também você pode reduzir imposto também, como você explicou, né? Falando, de repente, melhor antecipar essa divisão por causa do ITCMD que pode subir, né? O imposto de herança. De repente pode ser uma alternativa. Né? Acho que como a gente tem um imposto, todo imposto que aumenta no Brasil, né, tem algumas exceções do imposto de renda, o imposto do câmbio, IOF, mas os impostos em gerais, como o ITCMD, eles têm, se você tem uma lei que sai num ano, ela só pode ser válida a partir do ano seguinte. E ela, além dessa que a gente chama de anterioridade, então se aprovar em 2018, só vale em 2019. Mas não só isso, se eu aprovar em 30 de dezembro, ela não pode valer em janeiro de 2019. Ela tem que ter um período mínimo de 3 meses também, que são a anterioridade anual e a nonagesimal, que a gente chama. Interessante, eu achei que só aprovando em dezembro já valia, não vale. Para alguns impostos sim, para o ITCMD não. Tem então, o nosso sistema tributário altamente complexo, mas para o ITCMD não. Então, as pessoas elas estão contando muito com o planejamento que ele vai poder ser feito aí nesse período, a partir do momento que a lei sair. Se sair, eu corro lá, falo com o advogado, Nicole, muda tudo aqui para mim e tal. Isso, vamos reorganizar, já vou pagar o imposto na liga. Assim, às vezes 3 meses não dá, né? Dependendo do tempo, às vezes a pessoa fala, eu tenho um imóvel, eu já quero passar para meu filho. Quando vai ver, o imóvel não está no nome dela. Comprei junto com um primo, e aí tá metade em um, metade no... E às vezes não dá. Então, assim, talvez valha a pena olhar, né? Pode ser que você coloque isso para apertar o botão ali quando tiver já com a lei definida. Mas organizar, olhar, pensar em opções, porque tem muitas opções. Não é só uma, não são duas. Você tem muita opção e vale muito para cada pessoa. Dependendo do tipo de família, da onde vive, ou se os herdeiros moram aqui, ou se eles vão morar fora, como eles vão receber isso numa condição de contribuintes num outro país. Então, é muito customizado. É um trabalho bem importante de ser feito. Eu acho que não tem... Eu ouvi aí de um cliente esses dias se tinha um momento certo para fazer isso. Não tem. É o momento que você achar que você está com o patrimônio aí pronto para ser organizado, para ser melhorado. Tem muita regra de governança que você pode colocar na empresa, criar uma regra da família, como é que trabalha, quais são os princípios da família, como vai atuar cada herdeiro aí, qual o papel de cada um na empresa e como mecanismos de se vai poder vender a empresa, se pode tirar todo o dividendo que quiser da empresa ou se tem um limite. Isso, enquanto ainda existe vamos dizer assim, o patriarca ou a matriarca ali unido, né, dentro, é muito mais fácil. Quando você começa a colocar outras gerações para dentro de uma governança, é muito pior de ser construída. Se você constrói isso desde o começo, aquilo vira quase como o símbolo, é o princípio, é a fundação ali da família. E aquilo é sempre muito mais respeitado. Às vezes o valor moral ele importa muito ali para convencimento e até para fins de instrumentalização jurídica. E até para manter a empresa. Né? Às vezes pode ser a diferença entre uma e a família continuar e a família também, né? Porque às vezes a família acaba por causa de uma briga boba. Às vezes, né? Com certeza, exatamente isso. Muito bom, Nicole, muito obrigado pelas informações. Obrigada a você pelo convite novamente. Isso, espero que a gente tenha ajudado aí o pessoal. Eu conversei com Nicole Najar, ela é sócia da área de gestão patrimonial do escritório Matos Filho Advogados. Nós conversamos sobre sucessão patrimonial, herança, mudança de país. Espero que tenha ajudado. Continuem com a gente. Se quiserem mais informações sobre investimentos, vá até o meu blog, www.arenadopavini.com.br. Lá você tem informações sobre o que fazer com o dinheiro, onde investir e também um e-book gratuito sobre onde investir o seu dinheiro. Continue com a gente e continue no meu canal no YouTube também. Um abraço.